Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia e para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, tivemos os debates de ontem e depois teremos hoje à noite, a partir das 9h30, o debate da Globo. O que chamou a atenção, que chamou sua atenção nos debates de ontem para governador? Aquele que eu assisti do início ao fim e escrevi sobre ele no Globo, etc., foi o daqui, de São Paulo, Sardenberg. Um debate que começou já e foi assim até o final nacionalizado, né? O candidato do presidente Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, usou a primeira fala dele para esclarecer questões que estão incomodando a campanha do presidente e não dele. Ele fez referência ao estudo obtido pela Folha de São Paulo, um estudo da equipe do ministro Paulo Guedes, desindexando o salário mínimo e, portanto, as aposentadorias da correção pela inflação. Então, ele começou dizendo que é mentira que o presidente Jair Bolsonaro vá deixar de aplicar a correção ao salário mínimo e às aposentadorias e que elas terão ganho real. A campanha do Bolsonaro detectou um grande desgaste aqui em São Paulo, inclusive, com essa possibilidade que estava sendo estudada pelo Ministério da Economia como uma das saídas para cobrir aí um monte de gasto que está descoberto para o ano que vem e não ter tantos gastos novos. Então, o Tarcísio abriu a campanha falando disso. Vários outros momentos também trouxeram essa nacionalização para o debate paulista. O Tarcísio chegou a questionar o Haddad a respeito de quem seria o ministro da Economia no caso de vitória do ex-presidente Lula. E o Haddad respondeu, com certeza não será o Guedes. Aí foi uma estratégia meio errada do Tarcísio, porque ele tinha começado o debate contrapondo esse assunto que, graças ao Paulo Guedes, ganhou tanto relevo, e ele deu ao Haddad a oportunidade de trazer o Paulo Guedes de volta à baila, né? Botou a bola ali na pequena área, né? No pé, né? Botou no pé. Exatamente. E fora esses temas mais nacionais, o que acabou sendo muito tratado foram dois casos ruins também para o candidato do Republicanos, que é a história sobre a privatização ou não da Sabesp, para a qual ele arrumou uma nova explicação. O assunto do oxigênio em Manaus, que foi trazido pelo Haddad como uma forma de mostrar que o Tarcísio, quando era ministro da Infraestrutura, lidou mal com um problema de logística, que era a necessidade de enviar oxigênio em Manaus, e o fez por meio de estradas, o que teria atrasado muito a chegada do insumo para pacientes que estavam morrendo de falta de ar em Manaus, no auge da Covid. E depois o tema de um assassinato em Paraisópolis, enquanto o candidato do Republicanos fazia campanha lá, um tema ainda muito nebuloso, mas que no dia em que ocorreu o incidente foi usado num primeiro momento pela campanha do Tarcísio como se ele tivesse sofrido um atentado. Depois a versão foi mudando e atualmente se investiga circunstâncias em que uma pessoa foi morta lá porque sumiram evidências, houve uma pressão da equipe do Tarcísio para que um cinegrafista apagasse imagens e a cena do crime foi alterada, foram retirados elementos. Então o Haddad apontou tudo isso como tentativa de obstrução de investigação e tentou colar na candidatura do Tarcísio uma tentativa de ocultar o que ocorreu de verdade em Paraisópolis. Foram momentos em que ele ficou ali, o candidato bolsonarista ficou meio hesitante, teve dificuldades de sair do corner, Sardenberg. E quer dizer, o Haddad foi bem agressivo no sentido de debate, né? O tempo todo, né? Manteve a de ir para cima, né? Foi ele que propôs sempre os assuntos e nas vezes em que o Tarcísio tentou dar o troco e propor algum assunto, ele conseguiu dar a volta e encantoar o Tarcísio de novo. Me pareceu... conseguiu manter essa iniciativa e uma assertividade, né? Iniciativa é uma boa palavra. É isso, Cássia. Ele teve as iniciativas e conseguiu
como se fosse o boxe, não foi um nocaute, mas por pontos ele foi pegando o Tarcísio ali em vários pontos, e ele conseguiu colar nele aquela história: você não é daqui, Tarcísio, você não conhece isso, isso aí não funciona em São Paulo não funciona na base do improviso, então esse tipo de coisa. Agora, no Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni inventou uma boa, hein? Que não precisa que é melhor você pegar a doença do que vacinar. Sardenberg, a gente vai precisar de um tempo depois, de alguns estudos e algumas pesquisas para entender como pessoas que eram bastante razoáveis foram se radicalizando a partir do advento do bolsonarismo na vida delas. O Onyx Lorenzoni era um deputado do DEM, foi líder do DEM, ele era atuante em CPIs, gostava desse nicho, né, Conselho de Ética, CPIs, e assim ele fez a sua carreira de deputado, um deputado de direita, sim, mas bastante razoável, bastante... tinha diálogo dentro da Câmara. Quando foi pego num caixa 2, pediu desculpas, teve uma atitude até louvável, admitiu que tinha sido, mas desde que ele virou um dos principais cabos eleitorais, primeiro do presidente Bolsonaro e depois seu ministro e agora seu candidato, ele foi num processo de radicalização que inclui o fato de ele, na pandemia, ter se mostrado um negacionista completo. Tem um vídeo dele que virou meme, uma entrevista no auge da pandemia, quando ele falou do lockdown dos insetos, que ele disse que não adiantava nada as pessoas fazerem lockdown se os insetos, as pulgas, os passarinhos, os gatos estavam circulando por aí. E agora, né, passados 2 anos da pandemia, a vacinação tendo se mostrado o fator que estancou as mortes e tão crucial para a gente ter superado o pior momento da pandemia, ele vai a um debate em que ele é candidato ao governo e diz que é melhor as pessoas pegarem doença e que isso vale para qualquer doença. E aí é tão fácil responder a isso, e de uma maneira que o nosso ouvinte concorde com a gente, você não precisa ser antibolsonarista para entender que se você não se vacinar de poliomielite e o vírus voltar a circular e a pessoa eventualmente contrair poliomielite, ela não vai se curar. Né? Ela não vai superar o vírus pegando. Então, isso é de uma crueldade. Se fosse só burrice... porque exatamente, porque além da burrice, quer dizer, as 600 mil pessoas que pegaram e morreram de Covid. E morreram. E não eram todos velhinhos no bico do corvo, entendeu? Como eles querem fazer imaginar. Não eram pessoas só com comorbidade. Não era quem não tem histórico de atleta. Pessoas com histórico de atleta, jovens, pessoas no auge da sua vida, com uma vida inteira para viver, como não tiveram a oportunidade de se vacinar, morreram. Então é burrice, é crueldade, é obscurantismo e chega a ser crime. Porque se você incentiva as pessoas a não tomarem vacina, você está praticando um crime contra a saúde popular. Isso. Então é muito grave, muito sério, mas o bolsonarismo autorizou esse comportamento. A partir do momento que o presidente passou a duvidar da vacina, a defender medicamento que não funciona, a zombar de mortos, etc., os seus auxiliares se sentiram à vontade para escancarar esse tipo de defesa, inclusive num debate em rede da principal emissora do Estado. E uma arrogância, né? A frase dele é assim: a melhor forma de se vacinar é pegar a doença. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, tenha paciência, né? Quer dizer, bom, passado esse capítulo, o que você ia nos falar sobre o Espírito Santo? Não, porque foi na mesma linha, vale entrar no mesmo pacote. O candidato bolsonarista ao governo lá, Manato, ex-deputado estadual, bastante bolsonarista, que no debate de ontem chegou a dizer que a pandemia não existiu, que é fake news, que a imprensa inventou os piores momentos da pandemia, que não foi tão grave assim. Então, esse negacionismo em relação à pandemia, que a gente viu muito traduzido na CPI da Covid, está agora em disputa, porque alguns dos principais nomes bolsonaristas naquele momento ou se elegeram, como é o caso do ex-ministro Pazuello, ou estão disputando. O Onyx, esse Manato defendendo que a pandemia não existiu, em Santa Catarina o Jorginho Melo, que era aquele senador que punha a plaquinha de quem se curou, para se contrapor a quem morreu, é o candidato que deverá levar o governo de Santa Catarina. Lá em Rondônia, o senador Marcos Rogério, que foi linha de frente do bolsonarismo
na CPI da Covid, tem boas chances de se eleger governador. Então, em alguma medida, a gente superou o horror da pandemia e está premiando quem vendeu o negacionismo naquele momento e continua vendendo. Isso também, eu acho que a gente vai ter que ir para o divã como sociedade depois e tentar entender qual foi esse tilt que fez com que todo mundo que carrega um trauma, certamente todos de nós, mesmo quem não perdeu ninguém, carrega traumas profundos dessa pandemia, mas consegue condescender com esse tipo de coisa. Vera, nós estamos aqui já com o tempo estourado, uma palavrinha voando sobre o debate de hoje. Vai ser quente, vai ser tenso, os dois estão se preparando a partir de hoje profundamente para isso. O Bolsonaro vai de Moro e o Lula vai de Simone Tebet e André Janones, cada um com os seus coaches, o Sardenberg. E você sabe que a Vera vai trabalhar bastante ainda hoje, né? Nossa Senhora. Nossa, vai ter uma longa jornada, como o nome daquela peça diz, longa jornada noite adentro hoje para Vera Magalhães, aqui na CBN, no debate, em tudo. Vera, vai se cuidar e daqui a pouco você entra em ação. Até mais. Até mais, bom debate para todos. Para todos nós, até mais, Vera.